190. Para ficar maior. Vamos ver. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de março de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1494, 4 páginas, 43 logias e 6 máximos. O tema é subintrância cronêmica. Agora, isso é dentro da paracronologia. A definição é: a subintrância cronêmica é o estado intraconsciencial da sensação intermitente ou remitente da intensidade do fator tempo vivido, tornando-se de tal modo frequente, a ponto de promover a percepção do momento evolutivo seguinte, ocorrer antes de terminada a atual. Então é como se encadeasse alguma sensação que a pessoa tem em cima da outra. O nome que se usa para isso é subintrância. Você sabe que na medicina, vocês aí, que tem a epilepsia subintrante, por exemplo, quando dá uma crise uma em cima da outra, ainda não acabou, a outra já começou. Você está entendendo como é que é? O troço fica, então é tipo corrente. E é isso que eu quero lembrar na subintrância cronêmica aqui. Agora, a flexibilidade autopensênica, a primazia da autopensenização carregada no PEN, a mudança do bloco de ativos sem perda da autorretilinearidade pensênica. Isso aí é que é a coisa mais séria. É o que a gente tem que procurar alcançar. O minuto subintrante, a sensação temporal aumentada, a interatividade do tempo sentido, as consciências aproveitadoras do tempo tendo os minutos mais juntos entre si, reentrantes e interativos. A pessoa partidária do boavidismo levantando-se mais cedo para ficar mais tempo à toa. Tem gente aí assim? Eu não sei. A metáfora explicitativa da subintrância cronêmica da corrente de elos interligados, que é o tipo da corrente, né? O não resfriamento da máquina mental somática, quer dizer, continua quente. A GESCONS hélio da engrenagem mental somática pessoal. A vida útil para quem o dia devia ter 48 horas. De modo que a gente tem que fazer alterações, reciclagem, entende? De ideias, pessoas, companhias, dupla. A autovivência da sensação cronológica mais rápida em função dos parafatos ou parafenômenos. A autossustentação energética dos trabalhos em andamento. Agora, na remissiologia tem aceleração da história pessoal, cronoevoluciologia, jubileu evolutivo, retrospectiva decenal. Nós já trouxemos esse verbete aí? Já. E turno intelectual. Agora, frase enfática. A subintrância cronêmica é fator evolutivo identificado produtivamente na autovivência da multidimensionalidade teática, da consciência, a partir da condição da dispersidade. Mais uma coisa que eu estou mostrando para vocês, que, vamos dizer, quase que fixa, ou se manifesta mais, de uma maneira mais profissionalmente, de uma maneira mais óbvia, explicitativa, na dispersidade. Você vive atento à subintrância dos minutos? Você lembra que eu falo que o meu dia, que dia que é hoje? Aí eu falo assim, hoje é segunda-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira. Agora aqui, a partir da condição da dispersidade. Agora, você, leitor, vive atento à subintrância dos minutos? Você vive minutos atropelados ou minutos interativos? Desde quando? Esse desde quando é muito importante a gente fixar, não é só que sim e não, se dizer desde quando, tá certo? Agora aqui, pergunta. As consciex podem ser gravadas em vídeo e depois ser identificadas por clarividente ou assistir o mesmo? Olha,
Eles estão tentando fazer isso. Desde o século XIX, tiraram muitas fotos, mas a maioria de tudo isso ficou como sendo fajuto. O povo não admite muito o processo. Mas hoje tem muito jeito de a gente pôr, inclusive infravermelho, etc. Tal. Pode ver no escuro. Então, tudo isso é possível. Como diferenciar animismo de mediunidade? Olha, você aí precisa de ver meu livro Projeciologia, que lá tem o que é o animismo e o que é o processo parapsíquico. Agora, de modo geral, a gente pode explicitar para você o seguinte. Animismo vem da palavra anima. Anima, animum, quer dizer alma, do latim. Agora, então, tudo que diz respeito à alma. Alma, no caso, é a pessoa reencarnada, ou seja, o espírito que tem carne, aquele que tem corpo. Nós chamamos isso de consim, é a consciência intrafísica, a personalidade humana. Então, o animismo é todo fenômeno só da personalidade humana, que diz respeito à parte anímica da pessoa, que não tem influência extrafísica. Não há influência do processo extrafísico nem de consciência. Então, é um problema anímico. Por exemplo, você pensa, tem uma memória, você lembra de alguma coisa, isso é anímico. Você, então, por exemplo, você fez uma projeção por você, é uma projeção anímica. Não foi assistido por amparador. Agora, a mediunidade, no caso, é o parapsiquismo. É a hora que tem influência de uma outra consciência, no caso extrafísica, sobre a pessoa. De modo geral, a situação é essa. Agora, para ver isso, pega Projeciologia, que tem capítulo inteiro sobre o assunto, a gente explicitando tudo isso com calma. Agora, gente, eu queria hoje mostrar uma coisa para vocês, que eu estava conversando aqui antes, que é o seguinte. Eu vim fazendo a minha exposição de experimentações, pesquisas e investigações para bancar a cobaia de vocês. Vocês têm que liquidar com o assunto. Quando vocês veem que eu estou sendo cabotino, excessivo, iludido ou qualquer coisa, vocês me falam. Mas hoje eu quero falar mais uma dessa. Aqui o tertuliário, para mim, por exemplo, é o meu colégio invisível. É através, vocês não perceberam isso, eu nunca falei isso aqui. Mas é verdade. O meu colégio invisível é vocês, com a situação tudo que tem aqui. É onde a gente conversa a coisa antes de publicar. Vocês estão entendendo? Talvez seja o maior exemplo de colégio invisível o tertuliário para mim. Está claro isso? Agora, então, vamos entender. Agora, recentemente, vocês sabem, eu perdi a minha memória nominativa. Então, comecei a esquecer certas palavras, eu estava com dificuldade. Esquecer, por exemplo, a palavra fleuma, fleumático. Eu tentei lembrar em uma hora que eu precisei e não lembrei. Isso comigo, isso é um perigo, é uma doença, é uma tragédia. Eu, desde rapazinho que nunca esqueci nada, não pode, desde a época que eu superei o meu negócio lá, que não sabia como é que era a letra 8, o algarismo 8. Então, veja, isso tudo começou a acontecer comigo assim. Eu esqueci a palavra fleuma, que é uma coisa terrível. Eu, com todo o meu, eu vivo fazendo uma força danada para ter o dicionário de associação de ideias, esse de ideias afins, e perder isso. Agora, isso aconteceu porque eu estava tomando a estatina durante 10 meses, aí eu perdi. Aí um dia desse eu falei para vocês que eu estava recuperando. Mas, o que se passa? Recentemente eu tirei radiografia, estava assim um pontinho, como se tivesse alguma coisa de sinusite aqui, devido ao processo de eu estar com alergia. Então, o nosso doutor Antônio, Marco Antônio, indicou para mim um remédio chamado Zinate, é um antibiótico. E ele é da cefaloxina, que é a segunda geração das células cefalosparina. E ele me perguntou, você já tomou algum antibiótico desse? Eu falei assim, não. Então, você vai tomar esse durante 10 dias. Ele me deu a receita, a gente comprou, você sabe, eu tomei o negócio direitinho durante 10 dias. Agora, o que se passa? Ontem, eu vou visitar a minha irmã com a filha dela, a minha sobrinha. E chega lá, o que acontece? Ela vira para mim e fala assim, olha aqui, Paulo, está aqui um big de um álbum, assim, ó, álbum de fotografia. Isso aqui é o álbum da mamãe. Eu quero dar para você, que você está estudando um negócio aí, que o povo já veio me pedir fotografia, não sei o quê, você olha esse álbum.
Aquele albão está todo sucateado, tudo esquisito. Mas eu recebi o álbum e fui lá ver, para ver o que era. Era coisa da minha mãe, do negócio de 50, 60 anos, do povo todo, as coisas do Chico Xavier, meus irmãos, o processo do movimento espírita. Tudo tem nesse álbum. O álbum é enorme, cheio de fotos, tudo quanto é jeito. Agora, eu comecei então a ver, abri e comecei a ver o que é. Quando eu reparei, eu comecei a lembrar de tudo. O nome da pessoa, quem era ela, por que era, e outra coisa, sem lupa. Depois que eu saí de lá, trouxe o álbum para casa, porque ela me deu o álbum, que eu tenho que mostrar para a Nara, mais o Everton, e eu peguei a minha lupa e comecei a ver. Assinalei o nome a maioria do povo, mais importante. Entendeu? De tudo aquilo, estou lembrando de tudo, como se fosse hoje. Então, veja, isso é efeito do Zinati. É do antibiótico, está na cara que é. Agora, vocês vejam, o negócio da estatina, ela corta a ligação de certas coisas neurológicas que você perde a noção daquele étimo, do processo da ideia. Você lembra do conteúdo, mas não lembra da forma da palavra. Essa penicilina deve ter feito a religação do negócio. Muito embora tenha esse nome céfalo, que é cabeça, mas não é bem por isso. Agora, o que é engraçado é que foi receitado para sinusite, essa, que é o problema da cabeça. Então, é o que eu estava falando aí com o Luiz, a gente precisa examinar, porque conforme o caso que o povo está perdendo a memória, é arranjar uma dessas penicilinas. O negócio me deu certo para mim. Então nós temos que começar a pensar isso. Foi assim que o Flêmio descobriu a penicilina. O negócio todo é por aí. Agora, então, veja, as fotos permitem a memória nominativa. Ela predispõe isso. Então, juntou a fome com a vontade de comer aqui na história. Por isso que é que eu recuperei o negócio todo. Gente, a minha irmã olhava aqui, mas você lembra de tudo, você está sabendo tudo, eu estou sabendo quem é. A pessoa pequenininha, aquela carinha desse tamanho, isso aí, fulano. Então, tem gente do movimento espírita, Corina Novelino, que estudava. Agora tem o Getúlio Vargas, junto com o Mário Palmério, em São Borja. Eu lembrei de tudo. Aqui era 1950, por aí. Você está entendendo como é que é? Agora, então, veja, nós temos que estudar o processo dessa condição de veracidade do que a gente tem. E eu considero isso muito sério. Agora, eu vejo também o seguinte, a irradiação do universo da evocação. Isso é uma coisa também que é bom falar para vocês. Quando eu fiz essa evocação, eu comecei a ver, deve aparecer gente desse povo. Realmente apareceram alguns, a gente já encaminhou. Que não era gente daqueles essenciais que eu estava falando, não era gente do entorno da época, apareceu. Então, uma coisa que eu queria lembrar para vocês também é o seguinte, uma das coisas que mais se faz evocação técnica é quem faz hoje a TENEPS. A pessoa trabalha todo dia com energia e com consciência. Isso, então, se ela começar a lembrar, ela vai ter evocação. A evocação que eu estou falando não é evocação só de lembrar, não. É evocação de ver a pessoa, dela fazer aparição para você. De modo que eu acho que seria bom a gente avisar para os tenepsistas que, com o passar do tempo, eles vão ver cada vez mais espírito. Eles vão ver consciência, aparição de consciência, está na cara. Isso é uma coisa óbvia, está na cara. Entendeu? Agora, é bom você saber disso também, que você mexe com muita gente amnéstica. Sabe lá se isso aí vale a pena. Olha, essa minha experiência é batatófila. Se deu comigo, deve dar com mais gente. O negócio não tem jeito. As minhas coisas eu olho todos os detalhes, você sabe como é que é. E não tem motivo. Todas as razões que eu estou falando são todas óbvias. Isso aconteceu. Agora, o negócio está quente comigo. De ontem para hoje eu procurei lembrar, procurei ver se
Alguma palavra que eu tinha esquecido? Não tem nada. Estou lembrando de tudo. Entende? Houve recuperação. Como é que funciona para a consciência? Ela está numa outra dimensão. Aí você evoca, ela está lá fazendo alguma atividade e aparece para você. Como é que funciona isso? O processo todo é o seguinte, aquilo que eu falo, a consciência não tem nem, o cada energia, que é o agente da consciência, não tem espaço nem tempo. Tudo dela é instantâneo. Presta atenção. E a multidimensionalidade é que funciona. Quanto mais evoluído você vai ser, mais instantaneidade vão ter suas coisas e mais rapidez, tudo que você mexe, dentro do processo de muitas dimensões. Então, por exemplo, você pensou, você está lá. Você sai da dimensão, você pensa em outro lugar, você aparece lá. Você é o seu condutor. Sua memória, sua vontade, tudo, ó. A sua força vai ser cada vez mais sua vontade. Mas, por exemplo, você ali estava epicentrando. Aí você evoca uma consciência que ela está ou na baratrosfera, ou mas está envolvida naquela dimensão que ela é física. Essas que apareceram, por exemplo, eu pensei na opção de gente. Uma ou outra apareceu, foram as 3. Uhum. Aquelas que podia, né? Tinha chance. Ela recebeu o sinal, a ressonância. Que eu comecei a pensar, eu mentalizei. Isso é a chamada inteligência interna. Eu focalizei, imaginei, corporifiquei todo aquele cenário. Ontem, eu passei 2 horas examinando para colocar o nome das pessoas. Sabe de ver as distribuições da SEC, lá da Comunhão Espírita Cristã, que a minha mãe ia para lá, sabe? Que ela já morava lá. Mas agora a minha irmã saía de Monte Carmelo, quando tinha distribuição, 3, 4 vezes por ano. E ia para ajudar a gente, porque precisava de muita gente. Que a gente atingia 17 mil pessoas. Tem as fotos, tem tudo lá. Outra coisa, tem quando estava sendo construído lá a comunhão, a exposição espírita permanente, que não acabou. Tem foto da construção enorme, que o Niemeyer é que deu sabe? A planta foi dele. Vocês estão pensando que essa que ele está dando é a primeira, não é comigo, é a segunda. Mais ou menos é isso que eu estou querendo entender. Então, quer dizer, se a pessoa, se consegue, nem sempre que ela está na baratrosfera, você consegue evocar, ela aparece. Mas se aparece... Ela não é isso. Ela não é você que não consegue. É ela que não recebe, ela não percebe. A coisa mais séria na telepatia, eu já expliquei isso aqui ontem ou anteontem, é o receptor, não é emissor. É quem recebe. Ele não tem capacidade de perceber a sua evocação, aquela consciência. Entendeu o que quer dizer? Uhum. Agora, por exemplo, eu quero dizer só para vocês. Vocês lembram que eu andei falando aqui dos xamãs? Um que curou a minha perna, e ontem eu falei com a minha irmã, ela falou assim, pois é, o Jair, que era o marido dela, comprou uma pedra dessa, mas ela sumiu. Ele comprou dessas pedras. E eles usaram lá. A minha irmã sabe da história, ela também viu. Agora, isso tudo foi o xamã de Monte Carmelo. Mas eu tinha falado do xamã de Monte Carmelo e de Uberaba. O de Uberaba é aquele que queria que eu deixasse os meus estudos, as minhas coisas, e fosse assim andarilho com ele, para curar os outros, ver as coisas, mostrar os fenômenos, a natureza, que é o problema vamos dizer, a sensibilidade do mato. Agora, o que se passa? Eu falei nisso aqui, né? Já foi, acho que a 3ª vez que eu falei nele. Agora, ontem, eu entrei na hora da hipnagogia, não foi na hipnopompia, na hipnagogia. Ele apareceu para mim, bem claro, remoçado, firme, olhou. Eu estou sentindo, ele está aqui. Essa é uma grande personalidade, esse cara. É o tal parava a cobra. Entendeu? Agora, o que é que se passa? Eu sei que tudo é ele, e ele está remoçado, mas eu vi pelo seguinte, ele puxava o cabelo, entende? Tipo índio, para cá, assim, ó, e aquilo ficava aquelas pontas para trás, tipo japonês de vocês. Tem gente que às vezes é assim. Então, ele é bem aquilo, mas muito simpático. Você está entendendo? Tipo, cara de índio. Muito interessante. E era ele, bem claro. Agora ele veio, olhou assim, mostrou que era ele e tal, sumiu. Isso na hipnopompia, hipnagogia, quando eu estava começando a dormir.
É tanto que eu voltei para o corpo, comecei a pensar nas coisas. Isso foi ontem. Agora eu acelerei o processo, fiquei quente. A hora que você esquentou o processo, os fenômenos acontecem mais por causa da energia. O ambiente fica todo... Né? Entende? Você veja, ele apareceu aqui, ó. Eu não sei se é a primeira vez que ele vem aí. Agora, ele deve encontrar com esse outro, que é o amigo da Rose Garden, que trabalha aqui. Ele deve encontrar com esse povo, que é tudo de casa. Né? E outra coisa, vê os carimãos aí, a turma nossa, que é a turma que eles encontraram as setas, aqui é tudo parente. É aquele chamada nação. Eles são mais ou menos das mesmas nações, entendeu? A nação índia. Agora, gente, outra coisa que eu queria falar, que isso tudo aí envolve o processo da política. E isso envolve a democracia pura. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meus dados lá, sobre a reforma. A democracia pura há de ser alcançada por meio de reformas ou reeducação, e não através de revolução. Em outras palavras, a reforma é a evolução buscada. A revolução é a ruptura indesejável. Vocês estão entendendo? Eu estou só lembrando isso, que isso é dos meus dados aí sobre democracia, que eu já tenho de muito tempo. Você quer saber? Reforma. A democracia pura há de ser alcançada por meio de reformas ou reeducação, e não através de revolução. A reforma é a evolução buscada. A revolução é a ruptura indesejável, quer dizer, evitável. Está entendendo? Isso, de modo geral, você olha a lógica do que é. Agora, veja, essas coisas é que eu estou procurando lá para ver no Bob, porque o Bob também pensava isso desse modo que eu estou falando aqui. Escuta, não é o Bob não, hein? É Bob, tá certo? É bom a gente escrever isso aí. Esse estudo que você começou a fazer do Bob, você chegou a vê-lo, não? Não. Ele não apareceu. Bob até agora não vi nada. Entende? Eu já leio as coisas dele há muitos anos, eu nunca vi ele. Você só agora, viu? ele deformou não faz muito tempo, né? Não, faz 7 anos. Tempo, tem pouco 7, tempo. 6 anos por aí. 2004? 2004. 6 anos, pois é. Você chegou a comentar que o Rousseau está ajudando ele, né? Que você havia pedido. É o que eu vi, é o que eu sei. Eles me mostraram o negócio. Na interassistência através do diálogo, percebo escapando para o momento seguinte, sem esperar que o interlocutor termine sua explanação. Isso vem dificultando a minha disponibilidade no processo. Quero saber se preciso investir em desacelerar para permitir ao outro a sua completa expressão. Como devo fazer? A primeira coisa que tem aqui, tem 2 coisas que você tem que considerar. Primeiro, isso que você está sentindo é taquipsiquismo? Por exemplo, você realmente penseniza relampagueantemente, quer dizer, de modo relampagueante, rápido. Isso é o taquipsiquismo. Segundo, quem sabe que você não está esperando que você entre em devaneio? Isso é o lado pior da história. O taquipsiquismo é bom, o devaneio é negativo. Então, por exemplo, a pessoa não espera terminar porque ela entra. Ele falou no ranchinho, não sei o quê. Pronto, a pessoa já entra, o rancho, não sei o que é. Então, aí ele perdeu o que o resto da pessoa falou. Isso é devaneio, isso está errado. Então, a primeira coisa que a senhora tem que ver é isso. É taquipsiquismo ou é devaneio? Se for taquipsiquismo, você tem agora que casar o que você está ouvindo com o seu taquipsiquismo, aquilo que você está elaborando. Se for devaneio, tem que cortar o devaneio o mais depressa possível. Isso aí tem que ver, né? Vocês estão entendendo a lógica daí, né? Hoje pela manhã, lendo o jornal sobre a dessoma do José Mindlin, aos 95 anos, vi que a vida dele lembrava muito a do senhor. Biblioteca com quase 80 mil títulos, primeiro livro comprado aos 13 anos. Ele teve uma opção de coisa nesse sentido. Eu conheço a vida dele. Esse homem era fora de série. E outra coisa, ele tinha muito dinheiro, porque ele mexeu com o processo de indústria. Então ele podia fazer à vontade. E outra coisa que eu achei besta nele, é que ele cuidava demais, era da beleza dos livros, que é o bibliófilo apaixonado. E gostava demais também
é da ficção, é literatura, tudo literatice, literatura. Agora, no fim da vida, parece que ele quis levar um negócio mais a sério, mas ele viveu pouco para isso. Eu acho que se ele vivesse mais, ele ia longe disso aí. Agora, ó, ele virou uma espécie de ícone intelectual no Brasil. É muito bom, palmas para ele, muito positivo, foi uma vida boa que esse homem teve. Quanta gente que não ficou rico aí com as indústrias, que não fez nada intelectualmente, esse homem fez. Eu sempre bati palma para ele. Ele é fora de série. Agora aqui, ó, ele tinha quase 80 mil livros. Nós temos mais de 80 mil hoje na holoteca aí, hoje. Mas agora, o meu caso é que não era só livro, o meu caso era holoteca. Só de livro, quando eu trouxe para cá, tinha mais de 30 mil, mas tudo era selecionado, que eu dei às bibliotecas. Ainda ontem eu estava lembrando, uma das que eu dei, tinha 600 livros de uma vez só, eu dei de uma vez. Um monte que eu dei na minha vida. Agora aqui, aos 15 anos percebeu que um livro em determinado sebo custava 5 mil reais, e um outro sebo custava 50 mil reais. Comprava o de 5 e vendia por 50 mil do outro sebo. Mas, em vez de dinheiro, pegava crédito e trocava em livros. Essa forma de mercantilismo durou 2 anos, quando descobriram as manobras do jovem. Não podemos esquecer que ele era judeu. Dizia, isso é a pessoa que escreveu, dizia que essa compulsão patológica pelos livros era uma loucura mansa. Usava a seguinte frase: não faço nada sem alegria. Não lembra um pouco da história da vida do professor? Sim. Lembre-se, a minha biblioteca, eu comecei um pouco antes. Foi aos 9. Agora, eu comecei a ler, era 5 anos de idade, né? 4 para 5 anos. Então, isso aí tudo tem. Mas que parece, parece. E outra coisa, eu levei tudo, não foi para a ficção ou a literatura, foi pelo lado dos fenômenos parapsíquicos. Quer dizer, meu negócio foi um pouquinho diferente. Outra coisa, o meu assunto, a natureza das minhas pesquisas, não dão ibope. A dele dá. Falou em literatura, ai! Entende? A dele deu, por isso que é que deu muito assim. Agora, em pensenologia, quarta linha, o que são lateropensênios? São aqueles pensênios laterais. Você está pensando aqui, por exemplo, assim, uma pessoa falou na girafa, e você começa a descrever o processo da girafa, a diferença que tem. Aí, na mesma hora, vem o lateropensênio para você, long neck. Ah, aquela cerveja long neck é do pescoço comprido, é da girafa. Então, isso é o lateropensênio. Agora, o que é a autorretilinearidade pensênica? É a pessoa que pensa retilineamente, ou cosmolineamente. Ela, então, pensa tudo com racionalidade, com ponderação, com lógica. Então, tudo certinho, de uma maneira reta. Isso é a retilinearidade. Então, não há devaneio burro, não há fantasia excessiva, não há besteirada que a pessoa fica enchendo a cabeça de picuinhas, de abobrinhas, de sujeirinhas, de titiquinhas. Ela pensa as coisas mais corretamente. Sugiro que cada conscienciólogo que participa das tertúlias, escritores e professores de alguma das instituições conscienciocêntricas, elaborasse uma síntese de algum conteúdo da conscienciologia e transmitisse para os ouvintes via internet, através de um site ou através de uma rádio. Seria uma forma de mais pessoas ter acesso a esse conhecimento. Está vendo? Ó, o que eu estou falando? Ó, como é que o povo está querendo arranjar saída? Mais uma. Essa aqui eu não sei se você escreveu para mim, é a primeira vez que vem. Agora, com quem quer que a gente divide dar? Isso aqui seria bom alguém pegar. Hein? O nosso amigo não está aí, o William, não está, né? Quem é da repreendência? Não tem ninguém, né? Quem é que vai encontrar com o William? Tem alguém? Tem ninguém hoje? Nós hoje estamos nas últimas, hein? 1º de março está bravo, hein? O que é aí? É? Mas você vai encontrar com quem? Não, mas ele não vem aí, né? Ele não tem nada a ver com isso. Você guarda? Seria interessante você me dar isso. Essa sugestão é muito interessante. Em sinergia, isso aí diz respeito ao meu processo que eu estou falando da televisão, de fazer as chamadas televisivas. É isso aí. Em sinergismologia, o que significa? O sinergismo do exemplo cosmoético arrastante.
É aquele exemplo que você demonstra, e você sabe, todo exemplo, a tendência dele é arrastar pessoas. É por causa da exemplificação, a especulação, ou a especularização, é o espelho. A pessoa viu o que fez, então ela segue aquele exemplo. Então, por exemplo, um exemplo arrastante, um exemplo bom que a pessoa viu que deu certo. Um dos exemplos mais comuns que tem, ele é bem assim, terra. É a hora que eu falo, olha, vocês vão lá na casa tal, que tem a fruta tal, que é uma delícia. É um exemplo arrastante. 2 horas depois você vai lá, acabou a história. Vocês estão entendendo o que é exemplo arrastante? Eu acho que é um bom exemplo, né, para dar aqui na situação. Eu crio os exemplos, ou faço, ou vivo os exemplos arrastantes, tá certo? É tanto que eu, se agora começar a estudar, porque senão daqui a pouco não tem mais nada para eu comer por aí afora. As coisas que eu falo, tudo some. Agora, em principiologia, o que é o princípio da reflexão do tempo atual sobre o tempo reflexivo? O caso é o seguinte, você, por exemplo, tem que estudar a questão do zeitgeist, do tempo atual, sobre o tempo reflexivo, aquilo que você pensa. Então, esse é um dos princípios da reflexão que a gente usa. Por exemplo, você vai fazer a reflexão de 5 horas. Você vai ter que pensar nas coisas que você está fazendo no momento evolutivo. Isso entra o Einstein e entra o processo também do momento evolutivo, que é o zeitgeist, a coisa daquilo que está acontecendo. Porque não tem outro jeito. Como é que uma pessoa vai estudar a vida dela durante 5 horas sem ela pensar no momento que ela vive? Não tem jeito. Então, esse princípio, ele praticamente, ele é impositivo. Ele ocorre mesmo, de qualquer maneira, não tem saída. Por um acaso, tem aqui ao meu lado uma amiga com ideias suicidas. Qual a situação da consciência suicida no extrafísico? Olha, uma coisa horrível. Dá para ela, em memória de um suicida da Ivone Pereira, que vale a pena para pensar como é que é. É Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Ou se não, lê para ela alguns trechos do livro, vale a pena. Isso aí ajuda. Agora, seria bom ela ver um psicólogo ou um psiquiatra, o mais depressa possível. Não se pode brincar. Quem tem ideia suicida tem que ter tratamento imediato. Chama a ambulância para ela. Olha bem, Law and Order. Lá dá para ver como é que é, mas lá não é a pessoa que está querendo suicidar, é a pessoa que vai tratar do suicídio. É bom ver o Law and Order. Na fatologia, por que as duas situações opostas abaixo? Terceira linha. A pessoa partidária do boavidiano levantando-se mais cedo para ficar mais tempo à toa. Seria o seu caso? Ou é o caso de alguém? Eu não sei bem como é que é. E na outra, sexta linha. A vida útil para quem o dia deveria ter 48 horas. Que é o meu caso. Eu faço uma força na água para estar nesse segundo. Eu não levanto mais cedo, muito embora essa noite, por exemplo, eu levantei, era 2 horas. Mas eu dormi 1 hora depois. Mas eu não levantei para ficar com boavidias, não. Escrevi muita coisa. Hoje eu escrevi um negócio que estava lá, em branco há muito tempo, que é poder puro, sem nada, só o poder em si. E mais outras coisas, né, que a gente andou escrevendo. Agora, com relação ao estado hipnagógico, vale a pena a experiência de resistir ao sono como forma de fixar o estado consciente e ampliar o acesso às imagens da dimensão extrafísica? Olha, aí depende. Se a pessoa estiver muito cansada ou muito sonolenta, não adianta nada ela segurar, porque ela não vai ter elaboração de pensamento lúcido. Então, precisa a pessoa ir dormir no normal. Se ela estiver defasada, com carência da carga horária de sono, isso não é bom. Agora, o que se passa? O problema da hipnagogia é muito importante numa coisa muito séria, que vale a pena pensar, que é os pós-fácios dos originais. Então, a pessoa tem que estudar isso aí também para ver o que é. Qualquer coisa, vem aqui e conversa com a Kátia, que era doutora em pós-fácios dos originais. Agora, quem usa mais, quem tira mais partido disso aqui, parece que sou eu mesmo. Eu acho que eu tiro mais do que você.
Agora, então, é bom examinar essas coisas. Essas duas coisas são importantes aí no estado hipnagógico. O estado hipnagógico é aquele que a pessoa começa a dormir, aquele que fica na sonolência. A hora que você fica assim, começa a pescar, a penar. Fica assim, está vendo a televisão, daqui a pouco está. Aí o som fica distância, sono, enrola aquele negócio. Isso é que é hipnagogia. Aí começa a aparecer umas formas, uma opção de coisa. Parece que você está no jardim, tem um gramado, alguma coisa nesse sentido. Estamos preparando um curso de Conscienciologia online, que pode ajudar na questão trazida pela teletertuliana. Thaís, colaboradora da Repreendência. Thaís, ó, os dados que ela falou estão com a Kátia. Vê se você entra em contato com ela. Agora, ó, isso vai ser muito bom, que vocês vão nos ajudar na questão das chamadas televisivas. Está tudo a mesma onda. É para a gente ajudar esse povo, está sempre tintinolo aqui. Agora, eu queria falar uma coisa com você, viu, Sérgio? Você tem ido lá ver a minha irmã. Ontem eu estava falando lá, etc. tal. São vocês dois. Pois é, eu te agradeço. Agora, ó, ela já se adaptou bem, com toda a idade dela, está muito bem, está ótima. Nós estivemos lá ontem, algumas horas, conversando com ela. Então ela falou, porque você está no céu, né? Ela está embaixo. Agora, olha, conversa com ela alguma coisa, escuta a opinião dela. É bom você aqui examinar. Tomara que ela não esteja vendo agora. O caso é o seguinte: estuda a personalidade da minha irmã. Vale a pena. A graça fica boba de... Olha a tranquilidade. A postura, aquela cena. Não, assim. olha, não é isso. Olha o jeito. Dá uma examinada. Já que você está lá, e elas gostaram muito de vocês, falaram demais dela. Eu falei assim, não, esse aí é meu chapa de muito tempo, faz vários anos, está me ajudando. Eu dei a sua ficha inteira lá. Obrigado. Para a Sônia e para ela. Agora, tem paciência com a Sônia, porque às vezes ela fala demais, alto. Só ela já é um alto-falante. Sozinha. Mas agora é o máximo. Agora, você escutar o que é. Olha as ponderações da Ruth. Você tem uma ideia. É interessante. Eu te agradeço que você esteja lá, que vocês descobriram mesmo. Mas nós temos que agradecê-la por ela ter ido para o nosso prédio. Pois é, não é, porque ela ficou no lugar onde estava lá o Jabas. E o Jabas foi para outro apartamento lá maior. Então. E o interessante é que... Ali é um lugar muito bom. Onde vocês moram é muito bom. Aquelas árvores enormes na rua, tudo aquilo é o máximo. É muito bacana. E ela forneceu várias informações sobre o Chico. Não, ela conhece tudo. Ela conheceu tudo. Ela é da assistência, entendeu? Desde mocinha. É da assistência. Uma outra coisa, ela estudou com a americana, você sabe, o maior colégio que havia no interior do Brasil, em Lavras, em Minas Gerais. Meu pai e minha mãe pagaram para ela os estudos desde que ela nasceu. Ela passou no internato com essas freiras americanas. Ela aprendeu inglês junto com o português, desde a infância. Você está entendendo? Agora, então, ela tem uma noção de certas coisas amplas, desde a infância dela. E ela está lembrando a opção de coisa com calma. Eu soube ela ontem. Ela saiu só para casar. Foi. Ela saiu só. E saiu de lá para casar. Aproveitando a oportunidade, eu fiz uma pergunta, que eu sempre falo que quando, de vez em quando, tinham músicos na sua Pois é. apresentar. Aí eu perguntei, cutuquei para ela. Ela falou o negócio do... não, ela falou do negócio do bandolim, que acontecia comigo. Não. Que ela não tinha noção do que era. Eu fui explicar para ela. Porque ela falou o seguinte, que quando a minha mãe pegava o bandolim para que a orquestra começasse a funcionar, que eu pequenininho chegava lá, pegava o bandolim e colocava bem longe dela para ela não tocar. Então eles achavam que era ciúme que eu tinha da música e do instrumento. Mas eles não viram que o negócio era extrafísico. Meu pai sabia, entendeu? E a minha mãe também sabia, mas não podia fazer nada com aquilo. Porque a orquestra tinha que funcionar. O meu avô era
o regente, aquela coisa toda. E lá sempre tinha os saraus, sabe? Sarau. Foi o que eu perguntei para ela sobre esses sarais. Aí ela falou que nós nos reunimos, tinha o Papa, como se fosse todas as pessoas. Conforme ela foi me falando, ela falou assim, quando usou a expressão alpendre, eu na hora, é como se me tirasse da sala e me levasse para aquele tempo, e eu vi uma imagem, e ela me falou assim, que tinham as pessoas na frente da calçada, isso. Olhando, não, ficava multidão ali, um monte de gente. Lá tinha um alpendre lá em casa. Eu vi flores, eu vi jardim, mas eu não quis nem falar nada. Lá tinha. Por exemplo, a hora que você ia saindo, que saía do alpendre para ir para a rua, tinha um bico de um pé de manacá. E manacá bonito, daqueles de várias cores, tudo florido. Minha mãe mantinha aquilo o tempo todo. Mas o povo parava na rua para ver a música, tudo. Por isso que atraía o povo. E lá tinha sido cemitério. Uma curiosidade minha, quando ela usou a expressão alpendre, aquilo foi achado. Pois é, mas o alpendre, você sabe o que é, né? Mas quando ela usou essa expressão, a entrada da casa. Mas por que não fez essa ligação toda assim? É como se eu estivesse assistindo. Agora, quantos anos você tem? 51. Pois é. Essas coisas, mais de 51. Tem disso. Esse negócio é antes disso. Entende? As reuniões mais sérias, na década de 30. 30 para cá tem muito mais de 51 anos. Sei lá, né? Sei lá se não apareceu. Uma outra coisa. Eu tinha um monte de amigo, tudo árabe lá, tá? Eu perguntei para ela também. Ela falou do Kozak? Não. A família do Kozak? Não. Tem um monte de amigos meus, tudo era... Outra coisa, tinha aquela velha história de Minas Gerais. O turco é pobre, o sírio é mais ou menos bom e o libanês é o rico. O Kozak era libanês. Isso tudo é da minha infância. Outra coisa, o Adão era o filho do Kozak, era meu colega de escola. Estudou comigo muitos anos. E outra coisa, foi o seu Kozak que permitiu a gente fazer o clube do ping-pong nas férias que eu fui passar lá. Ele cedeu uma parte do armazém que ele tinha de arroz, etc., cereais, para a gente fazer. Isso bem no mesmo quarteirão da minha casa. Máquina beneficiadora de arroz? Não, a máquina beneficiadora tinha uma parte da minha família, que era o meu cunhado, era um dos sócios. O Jair. Ele tinha uma usina beneficiada. Você sabe que eu também tive, né? Depois em Uberaba, uma pequena. Eu também trabalhei com isso. Mas foi para fazer assistência. Nós tínhamos de beneficiar arroz e uma de beneficiar milho. E eu pegava tudo que dava ali e distribuía para os outros nas tais distribuições que a gente fazia em Uberaba. Eu também trabalhei com isso. É tanto que eu sei tudo aquele negócio. O negócio de chacoalhar, o negócio de ver como é que é o arroz. Eu passei minha infância dentro de uma máquina beneficiadora de arroz, por isso conheço. Foi. Agora, ali tem uns negócios perigosos, a gente tinha que estar olhando sempre, porque tem a palha de arroz que era queimada, se não tivesse cuidado, o povo ia brincar lá, os meninos, e queimava o bumbum, porque às vezes tinha cinza, mas tinha brasa debaixo da cinza, era um problema. E outra coisa, fazia aquelas montanhas de saco de arroz, milhares e milhares, o negócio não era fácil. E outra coisa, era a época de carro de boi. Eles carregavam tudo aquilo na base de carro de boi. Não era carro, não era jipe, não era caminhão, não era nada. O negócio era tudo atrasado nessa época. Eu andei em carro de boi, porque era um jeito para ir de um lado para o outro. Não tem outro jeito. Agora, lá que tinha no carro de boi, tinha os fueiros, aquele negócio que segurava o negócio, do jeito que é que tinha aquelas carroças do faroeste, dos filhos, aquele negócio todo. E tinha os embornais, para o povo guardar. Então, o óleo para colocar para o carro de boi cantar. Tinha o óleo para passar, etc. Tudo isso eu vi dessa época. Sabe como é que é? Eu participei da história. Agora, ela lembra dessa história toda. Outra coisa, o dia que você encontrar com ela, pergunta para ela como é que era a cortina sonora, o fundo musical dos filmes mudos, que eles iam para o cinema para tocar aquilo. Eu era muito pequenininho quando eles permitiram que eu fosse ao cinema, então eu vi. Mas eu ficava impressionado, né, com o que acontecia. Às vezes o cara
fazendo cara feia, aquele negócio todo. Eu ficava impressionado com aquilo, falava com a minha mãe, como é que era, os caras escondidos, esse negócio todo. Mas é a época do Tomix. Então o Tomix pegava o cavalo, saltava em cima, então eles tinham que fazer uma música mais rápida. Né? É o fundo musical, a cortina sonora. Era feito para os filmes mudos. E a orquestra era para isso. Né? No início você comentou que essa evocação fez com que algumas consegues aparecessem. Aquele português que você às vezes fala que mexeu com caldeira, viajava de navio, ele apareceu... Meu chapa, está lá a fotografia, mas ele não apareceu não. Pois é. Mas as fotos, eu fui mostrar para ela, porque elas não conheciam quem era o Manuel. Pois é. Manuel Marinheiro. Agora, o que se passa? Ele era português, tem 2 fotos dele, conosco. Não. Tem outro que nós estamos até numa praia, tudo de calção e tal. Entendi. O Chico já viajou junto. Ele você não conseguiu ainda localizar, não sabe? Não, esse eu não vi mais, o Manuel eu não vi. Agora, o Manel é que eu considero que é uma das pessoas que nunca errou. A gente nunca vi no contato com ele que ele tivesse errado. Agora, o problema dele era difícil pelo seguinte: ele viveu 40 anos isolado e calado, em silêncio, trabalhando em caldeira de navio mercante. Você falou que ele Eu conheci o mundo inteiro, porque teve tudo quanto é porto, através dos navios, mas ele trabalhava nas caldeiras, ele que sustentava aquilo. Agora, depois que ele deixou, ele veio para trabalhar com a gente. Então, fazia assistência, mas ele fazia tudo que precisasse. De limpar coisa, fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo quanto é serviço. Ele era pau para toda obra, factório, entendendo? E com uma tranquilidade total. Só falava na hora que precisava. Foi uma das pessoas mais equilibradas e serenas que eu já vi na minha vida. Eu, durante uma temporada, quando comecei a estudar os serenões, eu comecei a pensar, bolas, o Manel, de todo mundo que eu vi, era o cara que se aproximou mais do serenão. E outra coisa, você nunca via ele falar uma coisa negativa ou uma coisa errada. Quando ele ponderava, podia escutar, porque você ia aprender alguma coisa. Agora, o Chico adorava o Manuel. As mulheres adoravam o Manuel. Outra coisa, ele não tinha família, não tinha ninguém. Nunca se interessou por mulher nenhuma daquelas que a gente conhece. Agora, eu posso te mostrar, que eu estou agora com as fotos todas. Vou te mostrar a cara dele, como é que é. É tanto que eu quero ver se amplio alguma dessas fotos. Uma delas é o do Manuel. Eu quero ampliar, porque isso aí eu não tenho mais. Agora, no movimento espírita, o povo que tinha contato com a gente mais direto, na década de início de 60, fim de 50, eles conheceram muito o Manuel. Eles viram que ele vivia trabalhando conosco. A gente sempre chamava ele lá para casa, ele almoçava com a gente. O Manuel era fora de série, em matéria de personalidade, mas eu nunca mais vi, eu não sei o que aconteceu. Ele era muito mais velho do que eu já deve ter morrido há muito tempo. A maioria desses caras lá, todo mundo já morreu, entende? O povo que eu vi, que é tudo gente mais velha do que eu, da época, etc. Eu apareço lá menino, agora vou te mostrar como eu era um galã. Você vai ver 2 fotos minhas, uma de bigode e outra sem, mas tipo galã da época. O povo viria e falava assim: você por acaso tem base italiana? Não. Então você é árabe? Eu assim, também não. Eu sou português. Agora eles olharam lá as fotos que eu mostrei, essas mais antigas, e falaram: é o Arthur. Realmente parece que é do Licocefa, a cara comprida, etc. Tal, tipo Arthur. Tem muito disso. Ele era seu parente? Quem? Esse Manuel era seu parente? Não, minha filha, não é parente de ninguém. Eu fiquei conhecendo ele através do Chico. E ele ficou conhecendo o Chico através das coisas de mensagem, uma coisa ou outra. Agora, nós nos entrosamos muito. Isso é desde a época de 50. Agora, o Manuel era uma pessoa o seguinte: ele chegava num lugar e não pesava. Ele melhorava o ambiente em silêncio. Gente, é um cara que, se tivesse aqui, seria a maior cobaia para você estudar. Manuel valeria a pena. Todo mundo falava bem dele. Ia tocar no Manuel, pronto, é o santo da história. Entendeu? Ganhava de todo mundo. O Chico ficava bobo de ver como é que ele era. Como ele era prestativo, você está entendendo?
o processo de abertura da personalidade, uma coisa impressionante, Manuel. Eu posso trazer para vocês, mas a gente tem que ampliar aqui para o povo ver como é que era o Manuel. Valdo, em cima disso que você está colocando, dessa conversa com as pessoas mais velhas, tem a tendência assim, a ficar sempre lembrando. Eu tive em Porto Alegre, fiquei 3 meses com a minha mãe e pensei, olha, é uma assistência, ela, o tempo inteiro ela falando da infância, da época da juventude. Não, o velho tem mais facilidade de lembrar o remoto, mas ele esquece o recente. Isso é normal. Onde é que entra aí a evocação, até onde a gente pode estar assim? Não, o problema é o seguinte, não pense mal das pessoas, mas analise tudo friamente, porque você vendo o passado, você vai ver muitas pessoas que são carrascos. Né? Tem que lembrar desses também no meio. Mas agora tem que ver a coisa com calma, sem pensar mal, sem carregar nas tintas. Mas isso é uma Por exemplo, eu fiz ontem a evocação desse negócio todo. Apareceram umas 3 consciências, mas estava precisando de ajuda. O próprio vereador encaminhou junto comigo, as coisas todas, sem problema nenhum. E o outro que apareceu, que foi esse, o xamã, que é uma personalidade fora de série. O mais é tudo gente nossa mesmo, não tinha nada demais. Outra coisa, não senti ataque extrafísico hora nenhuma. Isso mostra que eu estou joia. Joia. Você está entendendo? Se eu recebesse ataque extrafísico para valer, é coisa mais séria, mas não. As consciências que vieram, eu vi logo que tinha gente junto, etc. Tal. A gente nota que quando entra, que eu estou sozinho e perturbo o meu óleo pensando, eu vejo na hora. Mas se é ataque. Under attack. Isso é uma coisa. Agora, se vem a pessoa que está doente, você vê que mudou o ambiente, mas é um processo de assistência diferente e tal. Mas no caso, por exemplo, da outra pessoa, aquela que está falando, pode acontecer, né? Não, e nessa idade todo mundo às vezes está fazendo muita evocação, se ela fala uma coisa negativa o tempo todo, isso aí é terrível. Eu sempre mostro aquele caso aqui que eu dou como um gancho, aquele caso do homem que falava, pois é, mas, ó dona Magnólia miserável, que fez aquele biscoito que me fez mal, me deu uma dor de barriga danada. Às vezes o negócio fazia 40 anos que ele está falando aquilo sem parar, até hoje. Ele não perdoou a Magnólia. Você está entendendo? Isso é que é o negativo. A tendência da pessoa, essa mais velha, minha mãe tem 82 anos, é achar que aquela vida foi a melhor, aquele período foi a melhor. Então, ela conta as coisas boas. Que não faz o universo igual como antigamente. É assim que eles pensam. Mas, olha, é porque a pessoa se sentiu bem. Agora, o pior da história não é isso, não. É a hora que essa pessoa de idade vira para você e fala assim, não, época boa mesmo, maravilhosa, fora de série, um paraíso, foi a minha infância. Essa, geralmente, é que é a pior. Que mostra porque ela entrou em Melim. Isso aí já é Melim. Isso aí é uma das maiores demonstrações de Melim da pessoa. Que é quando ela fala que a infância foi melhor. Porque a infância é a fase pior da vida da gente. É onde você é duro, boboca, tapada, não sabe nada, ignorante, inteiramente bloqueado. Então pensa nisso. Olha como é que foi. Agora aqui outra pergunta. A matemática é estudada no extrafísico? O senhor já teve contato com alguma consciência que tenha sido matemático? Já. Agora, qualquer coisa, conversa com a Rosa. Rosa, você não quer falar alguma coisa? Defender a sua matemática aí? Afinal de contas, a sua matemática é, vamos dizer, islâmica, muçulmana, árabe. Eu acho que eu já estudei matemática em outra vida. Porque nessa vida eu fiz normal, não fiz científico, eu consegui fazer uma faculdade bem puxada. Então, para mim, assim, um pouco de autodidatismo assim, no interior, assim, eu agora, acho que isso deve você já viu alguma consciência matemática? Nada. Quem? Já viu alguma consciência matemática? Está perguntando. Se eu já vi? A turma do Euler. Eu tenho estudado Euler, tenho estudado D'Alembert, tenho estudado esse povo, né? Gosto muito do Lagrange, tenho uma simpatia muito grande, mas não encontrar com ele. Nesses amparadores que eu falo aqui, tem um que é matemático. Que é o enumerador. Né? Ele é, mas tem um outro que é clássico. Aí Agora, Valdo, tem uma coisa assim que eu não vi, mas assim, tem a sensação de eu já ter assim, um vislumbre do curso intermissivo, que eu estava tratando de matemática. Eu tive assim, bom, depois eu falo. E eu tive essa noção, assim,
sabe? De eu ter encontrado, assim, um curso intermissivo com 2 pessoas, assim, que estavam falando de matemática, eu. Mas essas coisas. E aí eu tive um outro, agora estou me lembrando também, que eu tive não sei se você está lembrado quando o senhor me passou um trabalho para fazer um parecer de matemática, daquele projeto que tinha. Então, na véspera, eu não sabia que o senhor ia me dar aquele trabalho, e eu tive uma projeção lúcida, que eu estava discutindo com 3 pessoas. Uma das primeiras coisas que eu falei para você não foi isso, não. Eu falei para você estudar o Euler. Lembra? Foi logo no início, quando você apareceu. Mas eu só fui perceber que o senhor falou desde o início, há bem pouco tempo, que eu tenho uma pasta lá com tudo que o senhor me fala. Aí eu fui olhar e eu fiquei assim, o professor Val, desde o dia que me conheceu, falou para eu estudar Euler. E eu não atinei muito. Eu lembro disso, a minha memória. Eu lembro disso, o registro que está lá, e ela não viu, tá vendo? Agora eu estou estudando atualmente, eu estou estudando o D'Alembert, que é amigo, foi aluno e é amigo do Euler, mas tem uma dívidazinha com o Euler também. Foi. Né? Eles falam e estou assim, interessada também do Lagrange, porque desde que eu aprendi os multiplicadores de Lagrange, que eu dava aula de multiplicadores de Lagrange... Tem alguém do seu povo deve aqui. ter. Aqui, eu assim, elogiava muito Lagrange. Sinta essa energia aí, eu estou sentindo Estou sentindo aqui também. Isso aqui que o americano chama de canalização. Né? Eu não faço nada, o negócio passa por mim. Até esfria os dedos, tudo. Energia forte. Mas assim, eu tô querendo receber ajuda nessa pesquisa. Tá certo. Que a turma do Euler ajude você. Tá bom, obrigado, professor. Um gancho, o Condorcet tem relação com esse povo? Condorcet, da Revolução Francesa, que é um matemático também. Tem. Ele é alguma coisa assim. Ele é aluno do D'Alembert. O Condorcet com o Lagrange, eles foram alunos, discípulos do D'Alembert. E o Condorcet é considerado assim, aquele que é a herança ideológica do D'Alembert. O Condorcet. Agora, o Euler, nessa história, o que é? O Euler foi professor do D'Alembert, pois é. Sugestão: existem alguns canais de TV que anulam horários alternativos. Por exemplo, um dia desse tinha um programa da Sociedade Teosófica sediado em Brasília. Isso aqui é uma coisa para a gente estudar também. Eu preciso de ver o que é isso. Isso aí eu não sei. Você já viu isso? Mas tem valor, vale a pena? Como é que é? Agora, aqui, parece que é horários alternativos. Não é comercial, não, né? Os horários são de madrugada. Não, mas eu quero é comercial, que a gente escolha os horários. Nós podemos escolher os horários. Agora, teria que ver, às vezes... várias inserções. Mas é isso aí que a pessoa está falando, Valdo, é para ter o programa mesmo. Sei. Para ter não, isso é outra coisa. Nós já temos nosso. Poderia explicar em politicologia a democracia oferecendo oportunidades evolutivas. Aí está com você. Eu acho que é bom você falar isso. A democracia oferecendo oportunidades evolutivas. Agora, depois seria bom a Ami falar sobre esse assunto também, que isso aí ela está na ponta. A democracia permite o espaço para as pessoas se manifestarem. Então é mais do que óbvio, não só se manifestarem, mas poder... há uma distribuição do poder e uma distribuição da responsabilidade. No caso da democracia pura, mais especificamente, a pessoa se auto-habilita para assumir responsabilidade e poder participar. Ami, você não quer tocar no assunto aí? É sua área. Sobre democracia? Talvez o que a gente possa falar é o exercício que a gente tem feito na nossa dinâmica do cosmograma, que ela é toda baseada na democracia. Oferecendo oportunidades evolutivas. A todos. A pessoa se auto-habilita quando ela se inscreve na dinâmica, está se auto-habilitando para desenvolver o parapsiquismo. Então, tudo na dinâmica é sorteado no dia. A pessoa que vai ser observador, a pessoa que vai estar atuando como energizador, então, aplicando o arco voltaico no colega. Então, isso faz com que haja um desenvolvimento assim, patrocinado pelos amparadores, mas é semanal, né? Então dá um desenvolvimento bacana mesmo. Interessante. Agora, gente, hoje eu queria falar uma pessoa que tem nos ajudado muito aí, e oficialmente é uma das minhas secretárias básicas há muitos anos, que é aniversário dela. Hoje completa seus 17 anos, que é a Marta Lopes.
Agora, tudo isso é por causa da subintrância cronímica. A Marta arranjou aniversário justamente nesse dia. Tu tem sua razão. É isso? Professor. Um processo cronológico. Senhor Paulo. Aqui. Sim. Aqui. Pode falar. Aqui na página 2, na parapatologia, o último item, a autossustentação energética. A autossustentação energética dos trabalhos em andamento. Eu queria entender a relação dessa autossustentação com o tema subintrância econômica. Sim. A subintrância, por exemplo, é a hora que uma coisa se encaixa na outra. Um elo que pega no outro, e aquilo vai. Agora, o que se passa? A autossustentação energética precisa disso. Sem a sustentação energética, você não consegue fazer a corrente do seu trabalho. Vai haver ruptura. Você está entendendo? Vai haver, vamos dizer, desligamento. Então é preciso uma coisa se encaixar com a outra. A partir disso é que eu escrevi o negócio lá sobre aquele verbete do tour do mental somático. É para a pessoa ver os horários, como é que ela encaixa com isso. Os meus casos, por exemplo, eu tenho aquilo que eu falo, vou repetir mais uma vez para vocês. Nós somos uma máquina consciencial, dentro de um corpo que é uma máquina física. Junto desse corpo da máquina física tem uma máquina intelectiva, de pensamento. Junto dessa máquina intelectiva tem outra máquina de parapercepção, que é o parapsiquismo. Então, você tem que encaixar tudo isso para chegar no trabalho que é a sua máquina, a linha de montagem do seu trabalho. Então, por exemplo, comigo, se há qualquer novidade, afeta, eu crio um dia típico, que o meu dia tudo já é certinho, não interessa a hora que for, o dia que é, que para mim tudo está ali. E a minha linha de montagem hoje, ela não tem mau tempo, nada interfere. Mas, no entanto, existem as coisas que você sempre tem que estar preparado para a tipicidade das reações dos outros perante as suas coisas. Entende como é que é? Agora, por exemplo, eu encaixo tudo de tal maneira para não sair da linha de montagem. Por exemplo, esses dias, foi preciso de limpar no meu quarto, eu não podia dormir na minha cama, fui dormir no escritório. Eu encaixei tudo, não perdi nada, trabalhei muito, trabalhei do mesmo jeito e tal. Isso não interferiu. Há uma tipicidade, então, que ela fica sempre, vamos dizer, na moldura. Ela não entra na essência, no conteúdo daquilo que você faz. Pensa nisso. Esse caminho aqui que nós estamos falando é isso. A autossustentação energética dos trabalhos em andamento. Obrigada. Primeiro, tem que ver o problema da energia. Agora, em segundo, ver os seus hábitos. E olhar as rotinas úteis. Olha bem a isso. Eu tiro partido de tudo. Professor, sabe? Aqui. Na página 3, aqui, em teoriologia. Perdão, tecnologia, desculpa. A tecnologia? Isso. Qual que você quer? A primeira, a técnica da A técnica da alternância de tarefas. Então, essa mudança de bloco, qual é o objetivo principal? O objetivo principal é você não enjoar, não se aborrecer, não ficar, por exemplo, saturada daquilo que você faz. Agora, isso é muito importante em matéria intelectiva. Eu já expliquei isso aqui mais de uma vez. Tem também alguns verbetes que nós falamos nisso. Agora, deixa eu só te explicar uma coisa. Por exemplo, eu vou dar aqui, eu, na minha condição de cobaia. Eu estou fazendo um verbete. Então, o verbete exige muita atenção e muito detalhe para ser feito. A concentração tem que ser absoluta, do jeito que eu faço, para aproveitar o tempo, porque senão eu não levo aquilo na brincadeira. Meu negócio tudo é ordenado dentro de uma disciplina e organização absoluta, máxima que eu posso. Então a minha tendência de fazer o verbete é de madrugada, é o melhor horário para mim. Um horário, por exemplo, eu saio daqui, se eu vou mexer no computador, eu vou colocar os avulsos, as inclusões, entende? As achegas que tem do trabalho. Mas eu não vou, porque a hora que eu vou pegar o verbete, eu pego assim, eu tenho 5 horas pela frente que eu posso fazer aquilo. Entende? Às vezes eu posso fazer numa hora, em 2 horas, em 3 horas, mas eu tenho 5 horas. Então, aquilo não me aborrece. Eu estou lá dentro do processo. Mas, eu, por exemplo, eu não vou trabalhar sem parar
6 horas fazendo o mesmo trabalho. Isso aí você começa a errar, não é bom. Então você tem que sair, comer alguma coisa, fazer um trabalho, por exemplo, vamos dizer, de burocracia, burocrata da administração dos seus papéis, administração dos papéis. Sim. Então eu faço aquilo também, vou ver como é que é, ver as pastas, o que tem, entende? Acertar uma coisa, acertar outra. E esse intervalo já dá força, é como se você tivesse ido para o recreio. Ou, se você quiser, você fica descansando, carregando pedra. Você está entendendo como é que é? Suas férias são, vamos dizer, acrescentadoras. Elas enriquecem o que você faz. Aquele período que você muda o tom, o teor, muda o ritmo. A sua média de trabalho seria, então, aproximadamente umas 3 horas, depois uma pequena parada? Quase sempre. 3 horas é a média básica comigo atualmente. Mas, por exemplo, às vezes eu trabalho mais. A outra noite, eu trabalhei umas 5 horas. Essa noite eu trabalhei umas 4. Entendendo? Tudo em seguida. Agora, outra coisa, isso também é muito relativo. Porque às vezes eu trabalho, vou dormir, mas eu tenho os pós-fácil. Aí eu começo a escrever, eu fico... Porque o pós-fácil, devido ao projeto da originalidade, da ideia, alguma coisa assim, ele te dá uma gasolina azul terrível. Então você fica escrevendo e abrindo a boca, quer dizer, você já escreve. Mas o negócio está ali, ó, você está super atirado, mas o corpo está pedindo, como diz o cara, pinico. Ele está pedindo para parar. Você está entendendo como é que é? Mas a coisa vai indo, você está com gasolina azul. Então isso você tem que examinar. Eu nunca passo de 1 hora nisso aí. Eu paro. Eu tenho relógio de todo lado. Uma coisa, eu não sei se você sabe, que eu uso relógio de todo lado, né? Sim. Teve um cara que chegou lá e falou assim, você tem mania de relógio. Sim. Ele começou a ver, olha, eu tenho 2 relógios no escritório, um embaixo e um em cima, e tem outro no computador. Então, são 3. Tem um na sala de jantar, tem outro no meu quarto, tem outro no banheiro. Você já teve? Vocês têm relógio no banheiro? Eu tenho. Só aí são 6, fora os ameaços. 6. Então, isso aí me ajuda demais a ver o que quer que se passa, por causa de horário, disso daqui. Agora, nessa sua rotina, o senhor então trabalhou 3 horas no verbete, depois o senhor faz uma parada e vai trabalhar nos pós-fácios. Né? Quase sempre tem. Por que 1 hora? Por que 1 hora porque eu preciso de dormir, eu preciso de dar atenção para o burro. É o burro que me carrega, que é o corpo. É o chamado burrico. Isso aí é do Francisco de Assis. É o burrinho, é o corpo. Então ele me carrega a minha consciência. Então eu preciso de vez em quando dar feno para ele comer bem água. Ele dorme, ele melhora, aí eu volto. O corpo, gente, não aguenta a gente não. Agora eu fico olhando isso tudo, por isso que me deram o macrosoma. Ele ajuda, mas ainda não resolve, não. Tinha que dar um jeito de a gente fazer efeitos físicos descoincididos. Está entendendo? Mas isso ainda não dá jeito. Para o seu corpo ficar mais ou menos em dia. E tem certas coisas que não adianta você repor. Você não pode fazer reposições artificiais do seu corpo, das suas energias. Tem que ser reposições adequadas de acordo com a fisiologia. Então, isso também nós temos que pensar. Professor Walter. Isso quer que eu use 1 hora, entendeu? Professor Walter, a pergunta é referente à TENEPS. De uns tempos para cá, o meu cachorro e o meu gatinho, eles vão sempre na porta do quarto que eu estou fazendo TENEPS. Isso tem algum problema? Tem. Você deve pegar e jogar energia em ambos durante uns dias. Faz isso 3 dias em seguida. Faz esterilização de energia neles. Eles devem estar com alguma carência. Agora, precisa de ver. Eu, por exemplo, quando pego um gato, eu sinto tudo que você tem. Matéria de doença, as coisas, eu assimilo igual a gente. Olha que você também vai poder fazer isso. Se você tem afinidade com os bichinhos, é muito mais fácil de mexer. Então, quer dizer, não é saudável, então, nesse caso? Não.
Eu estou falando o que ocorre mais, mas eu não posso generalizar e dizer que isso não é porque, por exemplo... Às vezes ele está carente de você, porque você não deu atenção, passou o dia inteiro sem olhar uma coisa qualquer. Se examinar por quê, hein? Porque, por exemplo, na TENEPS da minha esposa, por exemplo, ele não aparece. Só na linha. Agora, eles devem estar mais sensíveis em matéria de energia. Isso tudo você tem que levar em consideração também. Tá. Outra coisa, a diferença da TENEPS da minha esposa e da minha é um espaço de 1 hora. Isso tem problema ou não? Não tem nada. Não. Aí eles vão ver. Aqui na página 3, na codigologia, você poderia aprofundar essa relação entre o CPC e os resultados proexológicos? A qualificação e quantificação? O caso todo é o seguinte, a quantidade e a qualidade. No Código Pessoal de Cosmoética, a pessoa tem que colocar aquilo que ela pretende na vida. Isso é a PROEX. Então, de acordo com os quesitos da PROEX, ela tem que fazer o quesito do Código Pessoal dela. Qual é a parte, vamos dizer, fixada que ela vai seguir? Ela admite, ela resolveu. Há uma decisão pessoal para cumprir a coisa desse jeito. Então tem que casar uma coisa com outra. Eu não vejo jeito de uma pessoa ter um código pessoal de cosmoética que seja incompatível com a PROEX dela. Está óbvio isso? É uma coisa mais do que evidente. Você poderia dar uma exemplificação disso, de um item da PROEX dentro do código? Por exemplo, dentro do item da PROEX, você examinar, por exemplo, como é que está o seu pé de meia atualmente. Isso tem que entrar. Outra coisa, esse seu pé de meia, ele está sendo criado ou acumulado de maneira cosmoética? Você não está tapeando ninguém, nem dando rasteiro em ninguém para aumentar a sua fortuninha? Fortuninha aí que eu falei, não falei fortuna mesmo. Então, isso aí é importante, devido ao processo cosmoético, dentro da área cosmoética. Falando aqui na paradoxologia, na página 3, paradoxo, autoconsciência máxima, tempo existencial mínimo. O problema aqui que eu estou falando é justamente o tema, subinstância cronêmica. É a rapidez com que você faz, você penseniza e você desempenha a sua vida. É justamente esse paradoxo. A autoconsciência máxima, quer dizer, a lucidez no pináculo máximo das suas potencialidades, tempo existencial dentro de um tempo existencial mínimo. Eu, por exemplo, a maioria das minhas coisas eu faço com calma, mas eu tenho, às vezes, uma previsão. Então, eu vou demorar com isso 1 semana. Às vezes, em 2 dias, eu fiz aquilo tudo. Então, isso mostra que eu estou em dia comigo. Eu podia ter feito em 7 dias, eu fiz em 2. Sem me aborrecer, sem criar problema, e sem também, vamos dizer, desqualificar a atividade, o trabalho, o labor. Claro. Entende? Eu fiz bonitinho, certinho. Agora, aí na mesma página, em binomiologia, o segundo item, o binômio sensação térmica aumentada, sensação temporal aumentada. Onde é que está isso? Binomiologia. Binômio. Binômio. Binômio, sensação térmica aumentada, sensação temporal aumentada. O processo todo aqui é o seguinte: às vezes a pessoa sente que ela ficou quente dentro dos processos dela, ela se aqueceu porque trabalhou demais. Então dá uma sensação que o tempo também aumentou. Entendeu? Esse é o negócio da sensação térmica, essas coisas que tem por aí. É o problema do espaço e do tempo, cronêmico e prosêmico. Quando casa uma coisa com outra. Às vezes tem disso. Agora, a gente tem que observar muito isso, para não haver no embaralhamento do seu trabalho, para não haver problema com o desenvolvimento da sua atividade. E uma última questão, Waldo. Aí a enciclologia,
A perpetuação do ciclo da criatividade. O ciclo da criatividade. O problema é o seguinte, é você entrar numa criatividade perpétua. Como que funciona isso? Através da retilinearidade do pensamento e o problema da cosmofisiologia. Eu estou sempre criando as coisas. Por isso que eu uso. Você pensa, esse negócio de eu usar papel aqui nas minhas coisas, isso é mais para a criação. Eu leio uma coisa, me dá ideia, eu marco aqui, para ver o que é. E não fico acumulando o negócio na minha memória para criar problema. Eu ponho no papel. Então, isso aí é a perpetuação do ciclo da criatividade. Agora, você tem que lembrar que sua vida é um ciclo de criatividade. Você tem que admitir que você é assim. 90% do povo não pensa assim. Agora eu acho que vocês já estão na hora de pensar nisso. O ciclo da criatividade. Tudo que você faz é uma criação. Tudo. Seria um ciclo contínuo. Não é só filho, não. Viu? Que a gente fala isso para a mulher, pensa que é só filho. Vai criar o filho, não sei o quê. Então. Não é. Ciclo da criatividade perpétua. Você escreve Vocês estão entendendo, né? Vocês não acham que eu sou mais ou menos assim? Tudo que eu entro, eu tiro partido. Tudo que vocês falam, eu tiro partido de vocês. Meu colégio invisível é enriquecedor ao máximo. Todas as bobagens que vocês falam, ou as coisas belíssimas que vocês falam, eu tiro partido. Valdo, seria um ciclo contínuo de produção intelectual que você escreve? A situação é essa, é o contínuo de produção intelectual. É a criatividade. Isso aqui é a mesma coisa que eu estou falando por outro ângulo. O ciclo contínuo da produção intelectual. É a mesma coisa, mas por outro ângulo. Agora, e aí na efeitologia, você escreve os efeitos cronológicos da agenda pessoal intensa. Aonde está isso aí? Efeitologia. Efeito. Os efeitos reciprocamente enriquecedores. Não, os efeitos cronológicos da agenda pessoal intensa. Os efeitos cronológicos é o seguinte, é o problema de coincidir as datas, os horários, as coisas daquilo que você faz com a sua agenda pessoal. O meu negócio, por exemplo, aí que aconteceu. Como é que aparece o transmentor no dia que é o levantamento da minha FEX? Quero o quê? Tudo tem aqui. Agora, a subintrância cronêmica. Isso é impressionante você lembrar. Agora, gente, vamos lembrar uma coisa muito séria nesse assunto de hoje aqui. A coisa mais séria é o casamento da intrafisicalidade com a extrafisicalidade. Vocês entenderam ou preciso explicar mais? É como se essa corrente tivesse meio elo intrafísico e o outro meio elo extrafísico. A capite? Se vocês entenderem isso, é a coisa mais séria, é isso aí. Valdo. Teoriologia, página 3. O que você quer? Teoria da era da aceleração da história humana. Isso era da aceleração da história humana. É que nós vivemos agora. Tudo está sendo acelerado. A supercomunicação, etc. A intensidade das atividades das pessoas, etc. Isso também tem a ver, tem alguma relação assim, que muitas pessoas comentam, né, na própria sociedade, que o dia está passando mais rápido do que em outros períodos. A vida é mais intensa. Nós hoje vivemos a vida mais intensa. É aquilo que eu falo em meus livros. Uma criança de 10 anos hoje, ela tem mais autocognição, autoconhecimento, do que o Galileu quando ele morreu. Toda aquela idade dele equivale hoje a uma pessoa de 10 anos. A criança tem muito mais noção das coisas, está muito mais informada. É a chamada supercomunicação da globalização. Ainda há pouco o senhor estava falando nesse colégio invisível que o senhor é. Qual seria o nome desse colégio invisível, professor? Qual é a ciência? Aqui é o colégio invisível do tertuliano, ou da tertúlia, ou das tertúlias. Para mim,
Escuta, o colégio invisível é aquilo que você conversa com o povo que faz pesquisa antes de publicar, por exemplo. Para ter uma ideia. É justamente o que acontece comigo. Antes de eu fazer o verbete, eu venho aqui, mostro tudo, como é que é. Hoje, por exemplo, mesmo eu tenho um, se você quiser eu falo aqui, ó, eu comecei a redigir. Autoficção. FIC. Esse é terrível, por exemplo, a pessoa pensar. Ficção. Ficção, não é ficção, não. Fic, é com 2 Cs. Ficção. Ficção. Então, o que é a autoficção? Verdade? É um processo nosográfico, é o autodevaneio, o autoonirismo, a autofantasia, a autofarsa, a automistificação, a autoilusão, a automentira, a autoirrealidade, a autoembromação, a autoburra. Está claro? Deixa eu te explicar mais. Agora veja, o que é que entra nisso? O que vocês têm para me falar? Pode me ajudar, vamos fazer o dever, eu só dei ali o nome para a gente estudar. Agora, autoficção. Eu que vivo combatendo ficção. Outra coisa, o povo fica danado da vida, igual o cara que estava falando da religião aí, defendendo. Religião para mim é ficção. A Bíblia para mim é ficção. Romance para mim é ficção, mas então, isso todo mundo admite. Não apenas a Bíblia, né, professor? Qualquer livro sagrado, né? Qualquer livro sagrado. Livro, Corão, é mito, Sagrada Vida. Mito, superstição, tudo isso. Agora, então, veja, isso que eu estou falando. Se alguém vai falar alguma coisa que vai me ajudar aqui, é o colégio visível está enriquecido, está me enriquecendo. É muito importante. Vocês estão entendendo? Eu estou vendo isso. Há muito tempo que é assim. Agora, ó, todo intelectual que escreve, que se transforma em escritor, a tendência dele é escutar os seus pares. Está claro? Está claro? Agora, o melhor da história, vocês são os meus pares. Entraria aí autopsicodrama também, esse psicodrama existencial ou não? Nessa também entra, isso aí faz parte do colégio invisível. É o estrionismo. Faz parte. Senhor, mais uma pergunta aqui. Na estrangeirismologia, o senhor coloca o full time da interassistencialidade. Acho que o senhor respondeu um pouco isso aí quando o senhor falou que o mais sério é o casamento da intrafiscalidade com a extrafiscalidade. Pois é. Seria por aí mesmo? É por aí. Agora, aqui é a síntese do negócio. O full time da interassistencialidade. Porque você conjuga tão bem essa subintrância cronêmica. Veja só, o dia tem 24 horas. Eu uso de 12 a 14 horas para estar elaborando algum pensamento. O que eu mexo mais no dia todo não são as pessoas, são as palavras. O que eu mexo mais é com palavras. Pode prestar atenção, eu já falei isso aqui há muitos anos, quando nós começamos. Para o povo dar valor para as palavras, etc. Como a gente poderia usar mais diretamente a técnica ou a sistemática da subintrância cronêmica para a interassistencialidade? Como tirar o máximo disso na interassistencialidade? É ver as inter-relações do povo que você assiste. Eu já faço isso há muitos anos. Por exemplo, eu fui pesquisar, no meio dessas dezenas de pessoas que eu fiz evocação, vendo as fotos de ontem para hoje, eu fui ver por que aquelas 3 apareceram. Val. Tudo isso tem sua razão de ser. E outra coisa, essas coisas sempre esclarecem mais, me dão mais ideia. Elas são fertilizantes, elas fertilizam a sua criatividade. Você pensa bem, fertilizante da criatividade, que é o que interessa para nós. No momento de instalação de campo ou na TENEPS, tem momentos que ao tempo ele altera para mais ou para menos. O que isso indica? Isso indica que você entrou mais na descoincidência. Quando a alteração é muito grande, é porque você está descoincidido. Quando dá a sensação de que o tempo é mais longo. Pois é. Não interessa, mais curto ou mais longo. É porque teve alguma coisa de descoincidência. Então, alteração... Observa a lógica disso e veja depois nos fatos. Mas eu queria entender assim, isso eu entendi, que é a parte de que dá alteração de tempo indica descoincidência. Agora, a questão de demorar mais ou de demorar menos... É a sua sensação. Essa é a sensação, é psicológico. Não tira isso fora que é a mesma coisa que você está falando. Tá.
Tem que olhar aí dentro. Fala aí o que você quer. Queria saber o que mais ajuda nessa aproximação da intrafisicalidade com a extrafisicalidade no dia a dia. É a manutenção da serenidade da pessoa. Por isso que o serenão ninguém consegue chegar lá. Ele mantém o processo o tempo todo atilado. Para mim, é o seguinte, o serenão vem aqui pro fora. Ele é sempre uma consciência. Mesmo inconsciente. Entendeu como é que é? Professor Valdo? Por isso que ele já está dominando a maioria das coisas todas aqui, conhece as leis, os princípios, tudo isso. Em cima. Eu estou aqui por causa do microfone para a Tânia. Eu gostaria que o senhor falasse mais... Está bacana aí, estou gostando de ver. Isso. Se eu falasse mais a respeito da inter-relação das pessoas que você assiste. Poderia ampliar mais essa fala sua? Como é que é? A inter-relação, dentro da pergunta do Adélio, você falou assim, observar mais a inter-relação das pessoas que assistem. Amplie mais essa questão aí. Por exemplo, você está fazendo a TENEPS, aí começa a aparecer um monte de mulheres. Por quê? Começa a pesquisar aquilo e ver se tem alguma coisa, mas não fica bisbilhotando o trabalho das pessoas ou o trabalho do seu amparador, não é isso. Você começa a pensar, raciocina, põe aquilo na reflexão. Por que mulheres? O que eu estou mexendo com isso? Que conotação que tem? Qual a relação? De onde apareceu isso? Tudo tem ressonância, tudo tem interatividade, tudo tem aquilo que eu venho falando que é muito difícil. Como é que chama? Sincronicidade, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, observa por aí que é isso que eu falei com a Adélia. A pessoa já vai ter uma noção mais ampla da realidade, do trabalho, do zeitgeist, quer dizer, do momento evolutivo, daquilo que ela está fazendo. Você já viu que eu mexo com tudo e falo sobre tudo. Eu tenho procurado, ultimamente, abrir meu jogo para vocês do jeito que eu sinto, do jeito que eu vivo, do jeito que eu experimento, do jeito que a gente assiste. A coisa assim, bem clara. Agora, eu tenho, às vezes, uma doença, alergia, estou tossindo, uma coisa qualquer. Isso não ofende o meu estado contínuo de bem-estar. Vê se me entendem. Às vezes é difícil, eu tenho que deitar sentado, quer dizer, dormir sentado. Você entendeu como é que é? Recostado, depende do que é. Mas isso não ofende o meu bem-estar básico de atividade. Meu trabalho não... É a mesma coisa, por exemplo, eu posso estar aqui com alergia, eu posso passar o ar contato na pessoa, tudo vai funcionar direito, não tem nada, não vou contaminar a pessoa, contagiá-la com nada. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, o processo da energia, como é que é, e da nossa consciência. Na questionologia, tem uma pergunta básica aqui. A segunda pergunta, você vive minutos atropelados ou minutos interativos? Eu queria saber como é que eu vejo quando é atropelado, quando é interativo. Minuto atropelado é a hora que você cometeu algum deslize. Alguma ruptura da sua rotina útil aconteceu. Você deixou cair alguma coisa. Você esqueceu, tem que ser assim, bobaginha, para ver o bobajão, a bobajona. Tem que começar da coisa pequena, para ver a grandona. Então, veja, os minutos atropelados. Às vezes você estava um pouco irritada a fazer isso. Isso aí não está bem. Você não pode ter irritação. A irritabilidade não entra em nada disso que eu tenho falado aqui para vocês. Não pode ter. Você já me viu muito irritado com alguma coisa? Eu sou veemente, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Mas não quer dizer que eu seja irritado. Vamos entender bem isso. Então, por exemplo, a irritação é uma das coisas que faz mais atropelamento de trabalho e de minuto para as pessoas. Então a pessoa deixou, foi levando as coisas, arrastou o negócio, caiu tudo, quebrou o sócio, tudo. Fez a outra. Mas isso assim, 2, 3 vezes, e são minutos atropelados. Uma coisa ou outra, isso é natural que caia, isso faz parte do serviço. Mas vamos supor que aquilo aconteceu 3 vezes em seguida, em meia hora, tem alguma coisa errada.
está batendo pino, tem boi na linha, é aquilo que eu falo. Entendeu? Agora, os minutos interativos são aqueles que não chamam atenção. Que o serviço apareceu em silêncio, com tranquilidade, uma pacificação total, dentro de período de trégua, entre guerras. Você sabe o período entre guerras? Então, é a pacificação, não tem nada. Eu, por exemplo, eu estou sempre vivendo entre guerras. Porque está cheio de guerra, de todo lado, mas não comigo. Vocês estão entendendo bem como é que é? Agora aqui, percebo minha energia muito forte, até trava computador, quebro coisas. Ixi, como posso transformar ou bloquear minha energia para que não seja usada contra mim? Ou, se minha energia é tão forte assim, como posso usá-la para transformar meu EV? Sei que depende de mim, ainda bem, já sabe alguma coisa. Percebo que tem capacidade de autocura, de atração, de incorporação, que só não sei como administrar tudo isso. Olha, o processo seu, você tem que estudar, é ectoplastia. Você deve ser ectoplástico. Tem que começar a ver os efeitos físicos e começar a lembrar e a dar valor para isso, levar isso a sério. Porque muita coisa pode ocorrer. Porque assim é que começam os acidentes de percurso. Começa pelas pequeninas coisas, é aquilo que eu falei, a bobaginha. Agora depois aparece a bobajona. Então é preciso evitar isso aí. Agora, você já sabe que depende de você, porque colocou aqui em letra grande, enorme, sei que depende de mim, tá? A pessoa está sabendo. Então o problema todo é esse. Agora, para isso, a primeira coisa seria bom fazer a técnica das 5 horas de reflexão. O que vocês acham? Uma boa prescrição, né? Faça isso, 5 horas de reflexão. Se durante a reflexão você tiver que xingar alguém, porque às vezes você está um pouco desesperada, lembra de mim. Você me xinga, porque aí não vai ter nada. Eu já perdoei até o ano 3000 e tal. Agora, o que você faz? Não vai ter nenhuma consequência negativa. Agora, não fica pensando mal dos outros. Qualquer coisa pensa mal de mim. Não pensa dos outros. Porque comigo vai ficar refratário. Vem e volta. Tangencia, mas não entra. Agora, se pensar no outro, aquilo vai piorar a sua reflexão. Iniciei a TENEPS esse ano, porém minha filha de 2 anos e 3 meses fica comigo em minha residência todo final de semana. Existe algum impedimento com criança, mesmo que dormir no ambiente? Não, não tem nada, pelo contrário. Você pode até ajudar a criança. E a energia da criança, que traz alegria para a família, ajuda a TENEPS. Bom, estou falando sem nenhum estrionismo, não. Estou falando naturalmente mesmo. Que é isso, criança é bacana. Waldo, aqui na Culturologia, na página 4, escreve aí, a cultura da utilidade do tempo. E a cultura da utilidade do tempo. É essa que nós estamos tentando aqui expor. Para a gente... Time is money. Mas isso não é pouco. Time is evolution. Time is cosmoetic. Time é... O que mais? É muita coisa. É assistência lá. Time é assistential. O que você acha? Tá certo? Tá certo. Escuta, você não vai falar nada, que você está rindo aí o tempo todo, ela não falou nada. É isso? Bom, aqui no ar. Sim. Na página 3, polinomiologia. O polinômio cronológico, eventos, datas, nomes e números. Podia falar um pouquinho disso? Sim. Ele é o cronológico, quer dizer, o processo é de tempo, então é da cronêmica. Os eventos são os acontecimentos que ocorrem aí na história. Agora, logo em seguida, vem o processo das datas, são as datações, quer dizer, o processo das efemérides. Depois vem os nomes, e depois os números. Os números, no fim, às vezes, são muito importantes devido ao negócio, uma ciência. Qual que é a ciência? Não é matemática, não. Não estatística. Lembrou.
Então, o processo de estatística, devido ao problema de eventos, às vezes é muito importante, devido ao processo da cronologia. Então, você veja, cronológico, evento tem que ter uma cronologia. Quando é que ele começa, quando é que ele acaba. As datas já é da cronologia. Os nomes fazem parte. Como é que você vai ter uma cronologia sem nome? Tem que dar nome aos bois, aos fatos, aos objetos, aos acontecimentos. E números, é o processo da estatística. Tem que fazer o levantamento disso, como é que foi. Houve um evento, vai repetir o evento? Que o evento seja particular, só seu. Você vai repetir esse evento? Então, veja, isso está dentro do processo da subintrânsito. Esse processo tem a ver com aquela inter-relação que você estava falando, das pessoas, de analisar o que tem, os padrões, sim, etc. Entra tudo isso. Agora, ó, esses 4 exemplos aqui, evento, data, nome, números, isso é bom vocês pôr esse polinômio no trabalho de vocês. Se vocês não usam isso, começa a usar, que só vai enriquecer. E outra coisa, ele cria aquilo que eu estava falando antes, a fertilização da criatividade. Porque são nuances, num determinado aspecto, uma fímbria, sabe como é que é? Um lado, um flanco, que você não chegou a acessar, você não abordou. Então, às vezes vai abrir uma clivagem para um viés novo. Aquilo que nós chamamos de vertente nova. Abriu o caminho. Tal. Tudo é por aí. É importante. Professor Paulo, sim, página 3, efeitologia. Os efeitos reciprocamente enriquecedores do entrelaçamento de fluxos ideativos multitemáticos. Isso aqui é seríssimo. Sim. Então, veja, quando você mexe com várias ideias simultâneas e que são diferentes, mas que você está tentando agregar, isso cria um efeito de cosmovisão que enriquece por causa do entrelaçamento. Então, é como se você tivesse com um puzzle de 1000 peças e você passa para um puzzle de 20.000 peças. A coisa... há uma grandeza. Isso aí é que é um aumento geométrico. E esse é praticamente literal, Rosa. Aumento geométrico. Esse é literal. Se vai falar no processo do puzzle, então ele é totalmente literal, por causa das peças, que o negócio é material. Tem tamanho, tem forma, ocupa espaço. Ele é literal. Entendeu o que quer dizer? Agora aqui outra pergunta. Sou retomador de tarefa cinquentão. Tanque de guerra de outro dia. Tanque de guerra. Eu não entendi isso aqui. Ele colocou EM. Quer dizer que é da época do EM, talvez, né? Decidi começar a TENEPS a ser o conselho. Hein? Ah, foi. Você sabe quem é, né? Eu não queria falar aqui, mas tudo indica que é. Decidi começar a TENEPS a seu conselho e minha decisão foi no dia 16 de fevereiro de 2010. Hoje é dia 1º, então quer dizer que faz 15 dias. Estou tendo muitas dificuldades, não de horário, nem de disposição, mas coisas como as energias desaparecem durante a TENEPS. Não existe isso. Energia não desaparece. Crise de fígado repentina. Opa! Apagamentos. Não acordo no horário e sou super pontual. Arranja um despertador. Imagens sexuais repentinas durante a TENEPS. Estou solteiro. Ixi, ele está carente. Ainda não senti amparadores. Posso e quero me dedicar completamente. Gostaria de pedir ao senhor ajuda! Ele fez um ponto de exclamação. Escuta, eu vou colocar, hoje nós vamos jogar energia em você. Agora, só uma coisa. Que hora que é a sua TENEPS? Seria bom me falar, né? Eu vou entrar lá. Vamos dar um jeito nisso. Agora, ó, tem boi na linha, está na cara. É muita. Não precisava descrever tanto, só a metade já dava para. Só a metade já dava para mostrar. Agora, ó, mete ficha aí e fala que hora que é a sua TENEPS a mim. De que hora até que hora? Isso é importante.
Já mandaram para mim que quer que foi eleito hoje a eleição. Amanhã vai ser desperdício. Vocês se preparam, que tem. Amanhã tá bravo. Agora, é engraçado o seguinte, é o problema da natureza humana e da psicologia humana. Olha aqui, ó. Sempre fica no fim os verbetes que tem uma palavra só. Ó. Os 3 últimos são palavras isoladas. Vocês estão entendendo? Isso, eu falo isso há quantos anos? Desde que nós começamos com a eleição, lembra? Mas é um fato, é um processo psicológico, geral, é igual bocejo. Deve ser isso, a mesma coisa, alguma coisa pensa. É isso. Não, isso para mim, falar em desperdício, ó. Não é isso? O processo todo é isso, desperdício. O outro, autopesagem, você, por exemplo, a Lud, autopesagem. Agora o outro, normalização. Que isso? Tudo bem, é normal, não sei. Vamos ver o que sai amanhã com desperdício. Já que deixaram por fim, vamos ver. Isso quer dizer que vocês não têm desperdício. Amanhã não vai ser para vocês, vai ser tudo para mim. Eu sou um cara desperdiçado, esbanjador. Não é isso? Agora, depois vai ser o seu, que é o processo da... Professor, é isso? Aqui é isso aí, né? Cada um tem o seu. Só uma sugestão ali no Paradoxologia. Existe aquele paradoxo de todos têm 24 horas, né? Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos, mas o paradoxo de que todos têm 24 horas, não poderia ser colocado aqui também? Você já viu isso? Você já viu isso? Eu nunca vi isso como paradoxo. Então é bom explicar isso mais para a Rosa, porque eu também não entendo. Depois eu explico para a Rosa. Então, porque a ideia da subentrância cronêmica não é, de certa forma, uma multiplicação das atividades no mesmo tempo, não é, de certa forma, um aproveitamento melhor do tempo? A subentrância cronêmica não seria isso? Não seria uma maneira de você usar melhor os minutos, os segundos? Sei, mas isso é que a gente está falando aqui. Nós já falamos aí, ó. Falando. O negócio é o seguinte, o seu dia, você levanta mais cedo para ficar à toa, ou o seu dia de 48 horas? É isso aí. Depois eu vou entrar num... Tudo é aproveitamento. Agora, Rosa, você escuta o Adélio com paciência de Jó, para ver o que é que ele tem, que às vezes vai enriquecer o processo. Vale a pena ver. É isso? Waldo, aqui. Hay la frase enfática. Sim. La subintrancia cronémica es factor evolutivo identificado productivamente en la autovivencia de la multidimensionalidade teática da consciência a partir da condição da desperticidade. Sim. Por exemplo, a subintrância existe tudo, você pode saber tudo, mas agora, uma pessoa, naturalmente, sem ninguém falar, não precisa de ler esse verbete, ela vai chegar à conclusão de tudo isso aqui através da dispersidade. Porque a vida dela vai se tornar mais complexa. Sim. Só a partir... A hora que torna mais complexa, as coisas se juntam. Só a partir da desperticidade. Eu penso que é a partir disso é que a pessoa vê melhor. Né? Antes não? Não. Porque ela você não viu aqui, ó, o que esse nosso amigo falou, sou retomador da tarefa. Olha o trabalho que ele tem. Tem boi na linha disso aí dele. Ele não é desperto. Há uma confissão pública do processo, bem clara. Né? Esse é bem o exemplo. A última pergunta aqui, ó. O dia. Tem lógica para você? Pensa bem. Vamos ver. Agora, o que eu falo aqui é identificar produtivamente. Quer dizer, isso tem que fertilizar a sua criatividade. Uma coisa positiva, grande, bacana. É importante. Para o desperto, isso é muito sério. Porque ele já sabe que ele é desassediado e não pode ficar quieto. Ele tem que trabalhar na assistência. E outra coisa, ele quer intensificar o trabalho dele, porque ele já vê, depois da dispersidade,
que tem lá uma sub, que é um negócio mais bravo, que é a consciência que é semi-consciência. É o próximo passo, já está querendo, vai intensificar. A tendência é aumentar cada vez mais o trabalho. A evolução é um processo laborioso. Tudo é labor. Então a gente tem que pensar nisso. Como é que fica? Essa subintrância era muito positiva. Na medicina, a subintrância epilética é uma coisa patológica. Aqui, para nós, a subintrância cronêmica é algo homeostático. Muito embora eu coloco no neutro, porque tudo é experiência. Você não pode dizer nenhuma coisa nem outra, precisa ver o que vai dar. Ficou mais ou menos claro isso aí, não? Tem alguém que esteja aí com o microfone ainda, alguma coisa? Tem umas pessoas que hoje não entraram em circulação, você percebeu? O Djalma não falou nada, não sei porquê. Está tão quieto lá. Não, mas foi muito pouco. Não é o seu nível, você acha que foi o nível dele? Não. Tem umas pessoas. Outra coisa, o nosso ex-baiano também não falou nada. Ex-baiano, ele não é mais agora. Já não se faz baiano como antigamente. Estou vendo todo esse. É o que a gente vê aí. Né? Mas olha, a gente tem que mexer. Outra coisa, o doutor de hoje também não falou nada. Ultimamente você já viu que ele sempre comparece. Ele e o filho, a família está ligada. Ele e o filho. O filho falou hoje, mas o papai não. Houve alguma coisa aí. Não é isso? Há umas influências do processo que a gente examina. É aquele negócio de examinar aqui como é que funciona aqui dentro. A situação dentro do tertuliário. Gente, então eu agradeço mais uma vez o Colégio Invisível que tem me enriquecido tanto. E hasta amanhã. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 64 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 12 votos online. Hoje vamos ter 4 recados. Roberto Lang, prova imagística, Marta, curso introdução a ProExis, Ludmila, ABC, Marcos de São Pipoca. Antes o Eduardo vai falar sobre a minha enciclopédia. Tá bom. Pessoal, nós fechamos então essa parceria com a Epígrafe na semana passada. Então, reforçando, até o dia 14 de março, sem ser esse domingo o próximo, daqui a 2 semanas, quem se inscreveu, renovar sua inscrição no programa Amigos, vai ganhar um livro aqui, pegando o livro aqui na recepção do CE. Pega o vale brinde na recepção e pega o livro na Epígrafe. Quem fizer a inscrição pelo site, quando vier a Foz do Iguaçu, a gente entrega o livro, tá? Então, quando fechar a campanha, no dia 14, nós vamos fazer um levantamento das inscrições online, e aí essas pessoas que se inscreveram pelo site, durante esse período, vão ter direito ao brinde também, tá? Então, basta entrar no site, fazer a inscrição, e já está, aí é só vir buscar o livro. Quem vencer agora em abril ou maio, pode antecipar a inscrição através do ambiente exclusivo. Entra lá com login e senha, né, clica lá em renovar, e aí é só pagar no site, aceita Visa e Amex, tá ok? E além disso, a Epígrafe, a partir agora de março, vai sortear um livro, tá, por mês. Né? Isso é um interesse da própria Epígrafe de participar, de dar força aí aos amigos da enciclopédia, tá ok? Então todos convidados aí, o relógio está rolando, vai até 14 de março. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Só lembrar vocês, a realização, daqui a um mês, praticamente, estaremos realizando a segunda prova da imagística. Então, nesta prova, a pessoa se desafia a realizar 200 abordagens, 200 análises sobre um determinado objeto específico. Então, nesse momento, a pessoa é treinada, ela é, vamos dizer assim, exaurida toda a sua capacidade de análise, síntese de associação de ideias. Então, é um momento específico, é uma oportunidade que a gente, assim, pela primeira experiência, né, a gente percebeu que todos, a equipe, também todos os alunos que
tiraram bastante proveito, né, daquele momento de realização da prova. Agora, com a segunda prova, a gente espera, vamos, obviamente, fazer uma comparação, uma análise comparativa, e a gente espera, né, que haja um certo padrão nesse sentido, da pessoa se adquirir uma maior expansão, né, da capacidade de associação de ideias. Então, está aí lançado o desafio. Então, prova da imagística, né, está previsto para o dia 3, né, das 8 às 11h30, né, lá no discernimento. E o evento associado à prova será a oficina de quadrinhos, que vai trabalhar a questão da imagística também, a imagética, mais especificamente, e o curso de criatividade e quadrinologia a ser realizado pelo professor Val no dia 4. Então, a prova dia 3, pela manhã, a oficina de quadrinhos com o professor Pedro Marcelino, né, na parte da tarde, e no dia 4, pela manhã e à tarde, o curso Criatividade e Quadrinologia com o professor Valdo Vieira. Então, daqui a um mês, estaremos com essas atividades, ok? Todos convidados. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex, que nos dias 20 e 21 de março estará ministrando o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso, ele está programado especialmente para quem está ingressando na Conscienciologia, para quem está retomando as tarefas. Então, esse é o nosso público de interesse. Porém, todas as pessoas interessadas podem também participar, porque ele tem uma taxa simbólica. É um preço, assim, muito irrisório. Vocês podem conferir ligando para o 3525-2652. Dentre os objetivos do curso, nós temos apresentar os conceitos básicos sobre a programação existencial. O segundo objetivo, estimular os alunos para a realização do propósito de vida. E o terceiro, favorecer a compreensão da meta existencial segundo a Conscienciologia. Então, repetindo o telefone, 3525-2652. Obrigada a todos. Boa tarde. A ABC, Associação Beneficente da Cognópolis, convida para sua inauguração, no primeiro dia da intercooperação entre homens e mulheres, com eventos diversos, tais como workshops de jardinagem, automaquiagem, cabelo para o dia a dia e estilística pessoal, com o objetivo de arrecadar donativos para 2 instituições beneficentes de Foz do Iguaçu. A Casa Abrigo, que abriga mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, e a Casa Lar, que abriga órfãos com deficiências diversas. O evento irá realizar-se no dia 20 de março de 2010, com o início das atividades às 9 horas da manhã, no auditório do Discernimento. Quem quiser mais informações, entrar em contato ou com a Sirlene Couto ou a Viviane Fernandes, ou pelo e-mail abccognopolis@yahoo.com.br. Obrigada. Tá, gente, para divulgar antecipadamente de novo a sessão pipoca. Tá, a gente está divulgando com bastante antecedência para que ninguém perca os filmes, né, que estão todos bem fresquinhos, né? O Valdo me passou 2 filmes nessas últimas 2 semanas. A gente vai passar o Ágora, vai pôr em votação o A Onda, né, que também é um filme de 2009 também. Então, é domingo que vem, tá, às 8 da noite, no Discernimento, R$5. Esse filme é muito bom, eu vi outro dia. Eu não sou muito entendido de filmes, mas é muito bacana. Fala de vários assuntos aqui da Conscienciologia, tipo direito feminino, ver pornologia, fala de megafraternismo, de religião versus ciência, de uma série de coisas, tá? Então, a gente espera por vocês, eu vou divulgando todo dia, mas vamos se organizar, que é muito legal, tá? Até domingo. O verbete eleito para amanhã é desperdício, ganhou com 19 votos e especialidade ecologia. Obrigada e boa tarde a todos.